Ed China, mecânico de grande estatura, inventor e o gênio tranquilo por trás do programa Wheeler Dealers do Discovery Channel, era o coração e a alma de um dos programas de restauração de carros mais amados do mundo. Tudo mudou em 2017 quando, após 13 anos ensinando, consertando e transformando clássicos enferrujados em obras-primas, China abruptamente se afastou, chocando os fãs e deixando o futuro do programa em dúvida. Então, o que exatamente causou a separação? Foram conflitos criativos, fama ou filosofia? E como deixar os holofotes remodelou sua carreira, seu legado e a própria essência de Wheeler Dealers? Esta é a história, o vídeo discreto que revelou um segredo da TV. Em março de 2017, os fãs de Wheeler Dealers esperavam uma atualização típica de seu mecânico favorito, alguém que acompanhavam há mais de uma década. Eles esperavam mais um vídeo, talvez uma prévia de um novo projeto de restauração ou um olhar por trás das câmeras da oficina. Em vez disso, o que receberam foi algo que ninguém previa. Ed China, geralmente calmo, metódico e discreto, sentou-se diante da câmera e anunciou calmamente que estava deixando o programa. Não houve comunicado à imprensa, nenhuma cerimônia de despedida e nenhum episódio especial. O vídeo em si era simples, quase casual em sua apresentação, mas o que ele disse causou um grande impacto na comunidade da TV automotiva. 13 anos de precisão, cuidado e dedicação incansável estavam chegando ao fim, e o motivo era ao mesmo tempo simples e profundamente polêmico. Ed explicou que a emissora queria reduzir o número de segmentos de reparo. Eles argumentavam que essas demonstrações detalhadas eram muito longas, muito caras e atrasavam a produção. Do ponto de vista financeiro, fazia sentido para os executivos. Cada segmento de reparo exigia horas de filmagem, múltiplas câmeras, iluminação cuidadosa e atenção meticulosa aos detalhes. Cada parafuso, cada fio e cada pequeno passo significavam tempo e dinheiro adicionais. Para Ed, no entanto, os reparos não eram apenas parte do programa. Eram a essência dele. Ensinar os telespectadores a consertar carros de verdade, mostrando-lhes cada processo em etapas claras e compreensíveis e transformando o trabalho mecânico complexo em algo acessível, era o propósito de Wheeler Dealers. Sem esses segmentos, ele argumentava que o programa não refletiria mais o profissionalismo, a curiosidade e o amor pela engenharia que ele havia cultivado por mais de uma década. O contraste entre as prioridades da emissora e a filosofia de Ed era gritante. Os produtores estavam focados em velocidade, entretenimento e em maximizar o alcance da audiência. Ed, por sua vez, focava em educação, autenticidade e compartilhamento de conhecimento. Aquele vídeo tranquilo e ponderado de março de 2017 mudou instantaneamente a forma como os fãs viam o programa. Não era apenas um programa de restauração de carros. Era uma aula de mecânica cuidadosamente elaborada, ministrada por um homem que realmente se importava com o que os espectadores aprendiam. Para os fãs, a saída de Ed China foi chocante e reveladora. 13 anos restaurando carros enferrujados não eram apenas entretenimento. Eles demonstravam precisão, paixão e ensinamento. Sua saída revelou o conflito oculto entre autenticidade e produção, paixão e eficiência, mostrando que o sucesso de Wheeler Dealers não se resumia a negócios chamativos, mas à dedicação e ao profissionalismo que Ed trazia a cada episódio. A partir daquele momento, cada episódio, cada reparo e cada interação em Wheeler Dealers seriam vistos sob uma nova perspectiva. Os fãs perceberam repentinamente que a alma do programa sempre pertenceu a Ed China. E o anúncio discreto daquele dia foi o início de uma mudança drástica que ninguém poderia ignorar. Quando os fãs aguardavam ansiosamente por mais um episódio de Wheeler Dealers, ficaram chocados com o anúncio de Ed China de que deixaria o programa após 13 anos. Mas o que o levou a tomar essa decisão? E havia algum sinal de que sua saída estava por vir? Vamos descobrir a verdadeira razão. Para o público, Wheeler Dealers sempre pareceu a parceria perfeita. Na tela, Ed China e Mike Brewer formavam uma equipe impecável. Mike trazia a energia, a agilidade nos negócios e o charme de um vendedor capaz de farejar uma pechincha a quilômetros de distância. Ed, por sua vez, contribuía com calma, precisão e uma habilidade quase hipnótica de explicar mecânica complexa de uma forma que qualquer um pudesse entender. Para os telespectadores, tudo parecia natural.
Eles riam, brincavam e compartilhavam uma camaradagem genuína. Parecia uma amizade construída para durar, em um programa destinado ao sucesso. Mas por trás das câmeras, as coisas eram bem mais complicadas. Os dois homens tinham visões completamente diferentes para o mesmo programa. Mike queria emoção, velocidade e entretenimento. Sua prioridade eram negócios que impressionassem, revelações que surpreendessem e um ritmo que mantivesse o público cativado. Para ele, a televisão era sobre capturar a atenção e prendê-la. Ed, por outro lado, se importava com a compreensão. Para ele, cada episódio era uma aula, cada concerto uma lição. Ele queria que os telespectadores vissem os detalhes, acompanhassem cada etapa, compreendessem de verdade como os carros eram restaurados da ferrugem à perfeição para rodar. Para Ed, cortar caminho ou pular etapas era mais do que inconveniente. Era desonesto. Corria o risco de enganar o público, minando a confiança que ele havia construído ao longo de anos com os fãs que assistiam, não apenas para se entreter, mas para realmente aprender. Essa diferença de filosofia não surgiu da noite para o dia. Ela vinha se desenvolvendo há anos, quase imperceptivelmente no início. Pequenas divergências sobre ângulos de câmera, ritmo e quanta explicação era necessária começaram a se acumular lentamente. Cada episódio destacava suas prioridades distintas. Mike pressionava por edições mais rápidas e sequências mais impactantes. Ed insistia em demonstrações detalhadas e meticulosas. Do ponto de vista da produção, ambas as abordagens tinham seus méritos. O entretenimento impulsionava a audiência. A educação construía lealdade e respeito, mas tentar satisfazer ambas as visões criava tensão. Quando um lado exigia velocidade, o outro exigia paciência. Quando um queria drama, o outro queria clareza. Com o tempo, essas divergências tornaram-se mais visíveis nos bastidores, criando um atrito silencioso, porém persistente, que nenhuma demonstração de cordialidade diante das câmeras conseguia esconder. O público via sorrisos, piadas e uma cooperação impecável. Mas na realidade, o programa era um exercício de equilíbrio entre dois mundos completamente diferentes. De um lado, buscava-se um sucesso televisivo de ritmo acelerado, projetado para atrair o público mais amplo possível. Do outro, buscava-se uma exploração lenta, deliberada e autêntica da engenharia, que tratasse os telespectadores como alunos, e não como meros espectadores. Esse conflito fundamental, invisível aos fãs, acabaria por definir o ponto de ruptura que pôs fim à participação de Ed China em Wheeler Dealers. Ed acreditava que o programa havia se desviado para o entretenimento em detrimento do conhecimento detalhado que ele costumava compartilhar. Mas o que causou a redução do foco mecânico do programa? Agora, vamos explorar como a mudança de Wheeler Dealers para os Estados Unidos ameaçou a essência do programa. Quando o sucesso forçou a mudança do programa à medida que Wheeler Dealers crescia em popularidade, essa mudança não se limitou ao Reino Unido. O programa foi adquirido internacionalmente e, eventualmente, grande parte de sua produção foi transferida para os Estados Unidos. O que antes era uma oficina modesta e aconchegante na Grã-Bretanha, onde uma pequena equipe filmava restaurações detalhadas de carros, de repente se transformou em uma grande operação televisiva. Estúdios maiores, mais luzes e uma equipe completa de profissionais sindicalizados substituíram o charme original do trabalho prático. A atmosfera intimista de um mecânico ensinando os telespectadores em uma pequena garagem desapareceu, substituída por cenários extensos, múltiplos ângulos de câmera e uma equipe muito maior trabalhando nos bastidores. Junto com essa expansão, veio um aumento acentuado nos custos. Cada segmento de reparo que antes levava horas para filmar agora exigia um investimento considerável e uma coordenação logística rigorosa. Câmeras, equipamentos de iluminação e técnicos precisavam ser agendados com cuidado, e a mão de obra sindicalizada significava que cada segundo de filmagem era precioso. Quando Ed China dedicava tempo demonstrando meticulosamente como remover, limpar e substituir peças, o processo não era apenas trabalhoso, mas também caro. Até mesmo pequenos atrasos se acumulam. Da noite para o dia, o que era um segmento educativo administrável se transformou em uma produção complexa que exigiu semanas de planejamento e orçamento. A emissora percebeu a situação e reagiu da maneira lógica que os executivos costumam fazer. Do ponto de vista deles, longos segmentos de oficinas detalhadas representavam um desperdício de recursos.
Se o objetivo era alcançar o maior público possível com a produção mais refinada, esses segmentos atrasavam o processo e aumentavam os custos desnecessariamente. A solução parecia óbvia: reduzir a duração das oficinas. Menos tempo gasto filmando reparos complexos significava custos menores, cronogramas de produção mais rápidos e conteúdo com um ritmo mais ágil e divertido. Mas o que parecia uma decisão comercial razoável escondia um perigo. Aqueles segmentos da oficina, justamente as partes que os executivos consideravam lentas ou caras, eram a essência do que tornava Wheeler Dealers especial. Os fãs não assistiam apenas para ver revelações chamativas ou negócios rápidos. Eles acompanhavam Ed China pegar um carro enferrujado e quebrado e transformá-lo passo a passo em uma obra-prima funcional. Cada explicação, cada demonstração detalhada, cada reparo meticuloso fazia parte da essência educativa do programa. Remover isso não significava apenas encurtar um episódio. Significava eliminar o próprio motivo pelo qual as pessoas se importavam com o programa. Para os telespectadores, parecia uma pequena mudança de formato, mas nos bastidores o programa Wheeler Dealers enfrentava um conflito entre eficiência e autenticidade. O ensino cuidadoso e preciso de Ed, a essência do programa, estava sendo cortado. O que a emissora considerava economia de custos, Ed via como uma violação da integridade do programa, uma quebra que ele não podia aceitar após mais de uma década de dedicação. À medida que o programa crescia e começava a ser exibido nos Estados Unidos além do Reino Unido, a contribuição mecânica de Ed enfrentou novos desafios. Mas será que sua contribuição sempre foi reconhecida e valorizada? E será que ele se esforçava para atender às exigências do programa ou sua habilidade era simplesmente um dom natural? Vamos descobrir os detalhes. A estrela que o programa não planejou. Para o telespectador casual, Wheeler Dealers poderia parecer apenas mais um programa de compra e venda de carros. À primeira vista, o programa tinha tudo o que se poderia esperar: carros velhos comprados a preço de banana, restaurações impressionantes e a emoção de revender carros com lucro. Mas quem prestasse atenção logo percebia que era muito mais do que isso. Cada episódio não se resumia a comprar barato e vender caro. Era uma aula cuidadosamente elaborada de engenharia, mecânica e resolução de problemas, ministrada por um dos instrutores mais pacientes e habilidosos da televisão, Ed China. Ed tinha um talento único que ia além de consertar carros. Ele conseguia pegar os sistemas mecânicos mais complexos, motores, suspensões, fiação e eletrônica, e torná-los acessíveis. Para os espectadores que nunca tinham segurado uma chave de fenda ou entendido como um carburador funcionava, Ed transformava a confusão em clareza. Vê-lo trabalhar era como participar de uma aula magistral de mecânica automotiva. Ele explicava cada passo, cada decisão e cada escolha de ferramenta de uma forma envolvente, educativa e até divertida. Os espectadores não apenas se divertiam, como também aprendiam algo valioso cada vez que ele entrava na oficina. Enquanto isso, o formato do programa prometia lucro. Os produtores se concentravam nos negócios, nas transformações e nas grandes revelações que manteriam o público cativado e os patrocinadores satisfeitos. No papel, era um modelo de negócio simples: comprar, restaurar, vender e entreter. Mas o público não assistia apenas para ver resultados chamativos. Eles voltavam semana após semana para ver Ed ensinar. Eles assistiam por sua perspicácia, sua calma precisão e a profundidade do conhecimento que ele trazia para cada restauração. A confiança e a lealdade que ele conquistou com os fãs foram construídas com base na compreensão, não apenas no espetáculo. Isso criou um paradoxo surpreendente. O que tornava Wheeler Dealers especial, o ensino prático e aprofundado de Ed, era também a parte que os executivos consideravam cada vez mais desnecessária. Cada segmento detalhado de reparo exigia tempo, planejamento cuidadoso e recursos extras. Demonstrações de 20 minutos significavam cronogramas de filmagem mais longos, mais câmeras e custos de produção crescentes. Para os produtores, esses segmentos eram uma dor de cabeça logística que atrasava o programa. Para Ed, eles eram a alma do programa. Não eram conteúdo opcional ou para preencher espaço. Eram o motivo pelo qual o público se conectava, aprendia e retornava semana após semana, tornando o programa verdadeiramente inesquecível.
O sucesso do programa havia se tornado silenciosamente dependente da única coisa que a emissora queria reduzir. Sem os ensinamentos de Ed, as lições, os insights passo a passo, Wheeler Dealers corria o risco de se tornar apenas mais um programa de carros chamativo e frenético. E essa tensão, escondida sob as piadas e a camaradagem entre os apresentadores, estava aumentando constantemente até chegar a um ponto de ruptura. O cerne do programa, a parte que lhe rendeu aclamação internacional e uma base de fãs devota, estava em conflito com o modelo de negócios que os executivos acreditavam que tornaria o programa maior e mais rápido. Nesse conflito, o destino de Wheeler Dealers e o papel de Ed China nele estavam sendo silenciosamente decididos. O que os telespectadores mais amavam, a educação calma e metódica disfarçada de entretenimento, era de repente o elemento ameaçado, e ninguém fora do set havia percebido isso ainda. Ed tem um talento natural para explicar detalhes mecânicos e colocá-los em prática. Mas será que tanto talento poderia ser comprometido para dar mais espaço ao lado do entretenimento do programa? Agora, vamos mergulhar na batalha filosófica que dividiu Wheeler Dealers. Sala de aula versus conteúdo. Para Ed China, Wheeler Dealers nunca foi apenas um programa de televisão. Cada vez que ele entrava na oficina, era como entrar em uma sala de aula. Um lugar onde o conhecimento podia ser compartilhado, habilidades podiam ser ensinadas e a curiosidade podia ser despertada. Cada parafuso apertado, cada peça limpa e cada componente do motor explicado fazia parte de uma lição cuidadosamente orquestrada. Para ele, os telespectadores não eram apenas espectadores, eram alunos. Cada ação, cada explicação tinha o objetivo de ensinar, inspirar e tornar a mecânica acessível a qualquer pessoa disposta a assistir. A emissora, no entanto, enxergava o programa sob uma perspectiva bem diferente. Para os executivos da Discovery e posteriormente da Velocity, Wheeler Dealers era um sucesso. Para a emissora, pular etapas em um reparo era apenas uma questão de otimização. Para Ed, era uma quebra de confiança, uma distorção da verdade. Por 13 anos, ele guiou os telespectadores cuidadosamente por cada etapa, explicando não apenas o que fazer, mas por que era importante. Condensar ou remover essas etapas significava perder a lição. O que parecia uma pequena alteração no papel se transformava em uma completa erosão da compreensão, transformando a educação em mero entretenimento. Com o tempo, a discordância deixou de ser sobre tempo de exibição, orçamentos ou cronogramas de produção. Transformou-se em um debate filosófico sobre propósito. Wheeler Dealers era um programa para entreter ou uma plataforma para educar. Ambas as visões eram válidas, mas não podiam coexistir sem atrito. A emissora não conseguia eficiência sem sacrificar o ensino de Ed. Ed não conseguia preservar a integridade de suas aulas sem atrasar a produção. Nenhum dos lados estava errado. Cada um tinha um objetivo legítimo, uma visão que valia a pena defender. Mas a dura realidade era clara. Nessa situação, o ganho de um lado sempre significaria a perda do outro. Ceder significava abrir mão de algo essencial, e isso tornava o conflito inevitável. O que começou como pequenas diferenças de abordagem se transformou em um choque fundamental de prioridades. Para Ed, não se tratava de ego ou teimosia. Tratava-se de integridade, honestidade e da responsabilidade que sentia por cada telespectador. Para a emissora também não era nada pessoal. Tratava-se de manter um programa de televisão de sucesso e sustentável. Quando os fãs se voltaram contra Mike Brewer, após o anúncio inesperado de Ed China ter surgido na internet em março de 2017, ficaram atônitos. Por mais de uma década, eles acompanharam as brincadeiras amistosas e as restaurações impecáveis dos participantes do programa Wheeler Dealers. E de repente, uma das figuras centrais do programa havia desaparecido. O choque rapidamente se transformou em confusão, e a confusão, em seguida, em raiva. Os telespectadores queriam responsabilizar alguém. E por razões que pareciam lógicas naquele momento, o alvo passou a ser Mike Brewer, parceiro de longa data de Ed no programa e em seus negócios. O que antes era uma relação profissional e amigável fora das câmeras, de repente se tornou motivo de especulação nas redes sociais. Os fãs especularam freneticamente, supondo que Mike tivesse forçado a saída de Ed, que havia ocorrido uma briga ou traição. Postagens, comentários e tweets se intensificaram em uma onda de assédio. Alguns eram insultuosos, mas logo as ameaças se tornaram mais pessoais, mais assustadoras e perigosamente específicas.
Ele lembrou aos fãs que, independentemente do que tivesse acontecido nos bastidores, ninguém merecia o assédio, as ameaças ou o medo que Mike e sua família estavam passando. Ele implorou por calma e pediu aos telespectadores que separassem sua decepção com a saída dele dos ataques pessoais ao seu colega apresentador. Mesmo com a intervenção de Ed, o estrago já estava feito. A amizade que perdurara por anos, dentro e fora das telas, estava profundamente abalada. A confiança fora posta à prova, reputações foram prejudicadas e a dinâmica que os fãs tanto amavam estava fragmentada. Embora os fãs rapidamente direcionaram sua raiva para Mike Brewer, culpando-o pela saída de Ed China. Mas será que ele conseguiria se defender ou responder a todas as acusações sobre seu papel na saída de Ed? Agora, vamos desvendar a perspectiva de Brewer sobre o que realmente aconteceu quando Ed deixou o programa Wheeler Dealers, o outro lado da história. Após a tempestade causada pela saída de Ed China e a reação negativa online, Mike Brewer decidiu compartilhar sua versão dos fatos, oferecendo aos fãs uma perspectiva bem diferente sobre o que realmente havia acontecido nos bastidores do Wheeler Dealers. Embora muitos presumissem que o conflito se resumia à decisão da emissora de encurtar os segmentos da oficina, Brewer sugeriu que a questão era mais profunda do que decisões de edição. Em sua visão, o problema não se resumia ao tempo de exibição ou aos custos de produção. Tratava-se de atitude e prioridades. Segundo Mike, Ed havia mudado gradualmente ao longo dos anos. O que começara como uma parceria baseada na paixão compartilhada por carros e no trabalho meticuloso de restauração, havia se transformado lentamente em algo diferente. Brewer argumentou que Ed havia mudado seu foco de mecânico dedicado para se tornar mais uma personalidade da televisão. O mecânico calmo e com o espírito de professor que os fãs tanto amavam, agora também era uma figura pública reconhecida. Alguém cada vez mais preocupado com a imagem e a fama. Na visão de Mike, essa transformação significava que Ed não estava mais totalmente alinhado com o papel prático e dinâmico que o programa precisava para manter a produção tranquila e lucrativa. Essa explicação adicionou uma nova camada de complexidade à história. De repente, o público se deparou com duas narrativas muito diferentes. De um lado, a versão de Ed China, uma posição firme em defesa da integridade do programa e na garantia de que os espectadores estivessem aprendendo, e não apenas se divertindo. Do outro lado, a versão de Mike Brewer, a preocupação de que Ed tivesse perdido o foco nas necessidades práticas do programa, deixando que sua imagem pessoal e a fama interferissem no trabalho das oficinas. O contraste entre esses relatos criou uma tensão fascinante. Os fãs foram forçados a conciliar duas ideias conflitantes sobre o que realmente deu errado. Teria sido uma batalha filosófica sobre autenticidade, com Ed lutando para preservar momentos de ensino detalhados que os executivos queriam remover? Ou teria sido uma mudança de personalidade, onde as prioridades em transformação e a crescente exposição pública de Ed o tornaram cada vez mais incompatível com o fluxo de trabalho original do programa? Na realidade, a verdade provavelmente não se encaixava inteiramente em nenhuma das duas versões. O colapso da relação profissional entre eles provavelmente envolveu uma mistura de ambos os fatores. Embora Ed tenha saído por vontade própria, defendendo a pureza de seu trabalho, o relato de Mike sugeriu uma mudança mais longa e silenciosa nos bastidores, que tornou a separação quase inevitável. A realidade, como na maioria dos conflitos humanos, residia em algum lugar entre as manchetes, no espaço confuso do orgulho ferido e das visões divergentes para um programa amado por milhões. Mike argumentou que Ed havia mudado em relação ao mecânico que os fãs conheciam, e não se encaixava mais no papel que o programa exigia. Mas será que Ed foi realmente demitido por não se encaixar, ou foi uma decisão totalmente pessoal? Vamos descobrir. Quando o sucesso força uma escolha, quando a empolgação com a saída de Ed China de Wheeler Dealers diminuiu, a verdade era bem diferente do que os fãs imaginavam. Não houve demissão repentina, nenhum escândalo secreto, nenhuma confrontação explosiva que destruiu o programa da noite para o dia. A realidade foi mais tranquila, mais humana e muito mais complexa. A saída de Ed não teve a ver com drama ou traição. Teve a ver com princípios, prioridades e o conflito entre paixão e produção. O que se cada concerto era uma lição.
Cada demonstração era uma oportunidade de transformar a engenharia complexa em algo que telespectadores comuns pudessem entender e aplicar em suas próprias vidas. Mas, à medida que a série crescia, se expandia internacionalmente e passava a ter uma produção maior nos Estados Unidos, as prioridades mudaram. A emissora começou a ver Wheeler Dealers menos como uma sala de aula e mais como um produto televisivo. Eficiência, ritmo e valor de entretenimento começaram a ter precedência sobre a profundidade e a precisão que tornavam o programa único. Explicações detalhadas deixaram de ser o diferencial. Passaram a ser vistas como obstáculos. Sequências mais longas de oficinas eram caras de filmar. Exigiam múltiplas câmeras e longas configurações, além de prejudicarem o ritmo acelerado da narrativa que os executivos desejavam apresentar. No novo formato, justamente o que havia feito de Ed China, o coração de Wheeler Dealers, tornou-se aquilo que o programa não conseguia mais sustentar. Sua abordagem cuidadosa, detalhada e metódica para ensinar e restaurar carros entrava em conflito com uma produção voltada para velocidade, revelações impactantes e apelo de massa. Ed não abandonou o programa porque ele estava com dificuldades. Ele saiu porque o programa havia crescido muito além da sua visão original. O enorme sucesso exigiu mudanças que sacrificaram a profundidade, a precisão e a autenticidade que ele passou anos aperfeiçoando, forçando-o a escolher princípios em vez de conveniência. A separação entre Ed e a emissora não foi pessoal. Não houve traições nem más intenções. Foi uma questão filosófica. Foi um choque entre duas visões do mesmo programa, uma enraizada na educação, paciência e técnica. A outra, no entretenimento, na eficiência e no apelo de massa. Enquanto Ed optou por preservar sua integridade e se afastar, recusando-se a comprometer os princípios que definiram sua carreira, a emissora focou em otimizar o programa para um público mais amplo. Mas o que aconteceu com Ed depois de deixar Wheeler Dealers? Agora vamos descobrir como Ed China transformou sua criatividade em um legado duradouro de inovação em sua vida após Wheeler Dealers. Há muito pouco sobre Ed China que os fãs já não tenham notado ou admirado. Desde o primeiro episódio de Wheeler Dealers, suas habilidades mecânicas excepcionais e sua mentalidade inventiva eram impossíveis de ignorar. Ao lado de seu parceiro de longa data, Mike Brewer, Ed trazia uma abordagem calma e meticulosa para a restauração de carros, que se equilibrava perfeitamente com o estilo enérgico e focado em negócios de Mike. Por mais de uma década, ele transformou veículos antigos e enferrujados em máquinas prontas para rodar, explicando cada reparo com clareza, paciência e charme. Mas embora Wheeler Dealers o tenha tornado um nome conhecido em todos os lares, os talentos e as realizações de Ed vão muito além de um único programa de televisão, tanto antes quanto durante Wheeler Dealers. Ed participou de outros projetos televisivos notáveis, incluindo a primeira temporada de Top Gear, onde contracenou com Jeremy Clarkson e Richard Hammond. Mesmo nessas primeiras aparições, seu talento para fazer com que tarefas mecânicas complexas parecessem simples, até mesmo divertidas, era evidente. Os fãs logo perceberam que Ed era mais do que apenas uma personalidade da TV. Ele era um mestre artesão com um dom para explicar, ensinar e inspirar curiosidade sobre o funcionamento das coisas. A criatividade de Ed vai muito além do que os telespectadores veem na televisão. Ele lançou a Comfy Banana Limited, um empreendimento inovador que transforma objetos comuns em veículos totalmente funcionais e homologados para circular nas ruas. Sofás, banheiras, galpões e até mesmo itens do dia a dia são equipados com motores, rodas e controles, e alugados para eventos, muitas vezes por 3.000 libras ou mais por aluguel. Cada criação combina engenharia inteligente, humor divertido e mecânica precisa, transformando objetos simples em invenções extraordinárias. Esses projetos são mais do que apenas novidades divertidas. Eles são a prova vívida do que pode ser alcançado quando a imaginação encontra a habilidade prática, mostrando o gênio de Ed em ação. Enquanto isso, Ed abraçou o mundo digital com seu canal no YouTube, Ed China YouTube, uma plataforma onde compartilhou projetos mais pessoais, conversões criativas e tutoriais detalhados de faça você mesmo. Foi neste canal que ele anunciou calmamente sua saída do programa Wheeler Dealers, surpreendendo milhões de fãs. Hoje, o canal continua a crescer, com mais de 500 mil de inscritos que assistem avidamente aos seus projetos detalhados e de longa duração. Aqui,
A combinação característica de precisão, humor e curiosidade de Ed brilha sem concessões. Os fãs veem cada passo, cada parafuso e cada inovação exatamente como ele idealizou. Através da televisão, da engenharia e de empreendimentos empresariais, Ed China construiu uma carreira notável e uma vida definida por paixão, criatividade e integridade. Sair do programa Wheeler Dealers não significou o fim da jornada de Ed China. Foi um ponto de virada. Permitiu que ele se concentrasse no que mais ama: criar, ensinar e inspirar uma nova geração de mecânicos e inventores. Sua história prova que o sucesso não se mede apenas pela fama ou pela audiência, mas pelo impacto final da inovação, da autenticidade e da dedicação em fazer as coisas da maneira correta. Então, o que você acha do desentendimento entre Ed China e o Wheeler Dealers? Será que eles poderiam ter lidado melhor com as diferenças? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.